Quando falamos em circo, as primeiras coisas que nos vêm à mente são palhaços, mágicos, contorcionistas e malabaristas. Mas nem sempre foi assim. No final do século XIX e no início do século XX, alguns circos apresentavam atrações muito estranhas. E esses circos eram chamados Circo dos Horrores ou Freak Show. E era um lugar onde pessoas com deformidades ou problemas mentais se exibiam e eram motivo de horror e de risada. Mas dentre todas as atrações, tem uma que ficou muito famosa por sua condição física e sua história triste. E no vídeo de hoje veremos o espetáculo Pinhead. Mas antes de começar, já peço a você que confira sua inscrição no canal e não se esqueça de deixar aquele like massa. Sou Júnior Castor e você é muito bem-vindo ao Castor Curioso. No início dos anos 1900, as pessoas que nasciam com alguma deformidade ou deficiência poderiam facilmente ser abandonadas pelas suas famílias, ou escondidas em porões, e até mesmo serem vendidas para o circo. E esse foi o caso de Schlitz, pois ele nasceu com uma condição chamada microcefalia, e as crianças que nascem com essa condição têm o crânio menor que o normal. E essa mesma condição, há algum tempo atrás, ficou muito conhecida aqui no Brasil, por causa do Zika vírus, que era uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. E essa condição causa vários danos mentais. E até hoje, muito pouco se sabe sobre a infância de Schlitz, exceto que ele parece ter nascido em 1901, talvez no Bronx, em Nova York. Isso tudo de acordo com o que diz sua certidão de óbito. Seu nome de nascimento também não se sabe ao certo. Pode ter sido Simon Mitz ou Schlitz Surtz. Mas os relatos sem fundamento variam muito, não se sabe ao certo. Isso porque ele foi passado entre muitos pais adotivos ao longo de sua infância. Mesmo sendo adulto, Schlitz só conseguia falar algumas frases curtas, pois ele tinha a mentalidade de uma criança de 3 ou 4 anos. E o que chamava muito a atenção era sua cabeça, que era menor que o normal. E seus cuidadores ainda cortavam seu cabelo de forma que desse destaque ao formato de sua cabeça. E isso deixou ele conhecido como Schlitz, o espetáculo Pinhead, ou cabeça de alfinete. E a sua apresentação basicamente era contar de 1 até 10. E sempre que ele fazia isso, todos riam dele. Além disso, ele era muito ativo e gostava de dançar e tinha facilidade de imitar gestos de outras pessoas. Apesar de Schlitz ser homem, ele passou toda a sua vida se apresentando como mulher. Porém, o motivo dele usar vestido era porque ele era incontinente e tinha que usar fralda o tempo todo. E o vestido, na verdade, era para facilitar na hora de trocar a fralda. Schlitz se tornou muito famoso e passou por vários circos, mas seu auge foi em 1932, ano qual ele participou de um filme chamado Freak, que era uma trama de amor e traição que se passava em um ambiente circense. You. If you're a good girl, when I get to Paris, I'm going to buy you a big hat with a long, beautiful feather on it. E nesse filme, por muitas vezes, Schlitz roubava a cena, com seu jeito inocente, e acabou virando um dos favoritos do elenco, e mais tarde do público. E quem conheceu Schlitz o descreveu como afetuoso, exuberante e sociável. E mesmo sem saber falar e usar vestido, ele se tornou de certa forma uma estrela. Após sua estreia no cinema, Schlitz caiu na estrada e fez várias apresentações em vários lugares do mundo. E um homem chamado George Surtz, em 1936, adotou Schlitz. Daí surgiu seu sobrenome, Schlitz Surtz. E segundo informações, ele amava Schlitz e cuidava como se fosse seu filho de sangue. Porém, em 1965, infelizmente George Surtz faleceu, e a guarda de Schlitz passou a ser da filha de George. Mas ela não quis cuidar dele, pois seria uma tarefa muito difícil. Então ela resolveu internar ele em um hospital psiquiátrico em Los Angeles. E lá ele ficou por 3 anos e ficou muito triste, pois lá ele não poderia se apresentar. E essa situação fez ele entrar em uma depressão profunda, pois no circo era onde ele havia encontrado um lar, e era a única vida que ele conhecia.
pois o hospital era um lugar frio e muito hostil. Mas em um certo dia, por coincidência, um engolidor de espada chamado Bill Unks, enquanto se apresentava no hospital, reconheceu Schlitzie e convenceu a instituição a deixá-lo cuidar de Schlitzie, pois seria o melhor para ele. Então o hospital permitiu, e Schlitzie voltou a se apresentar. E Schlitzie se apresentou por algumas vezes, antes de se aposentar em um circo de Los Angeles. E mesmo depois da sua aposentadoria, Schlitzie gostava de se apresentar em praças e divertir as pessoas, enquanto alimentava pombos e patos em uma praça de Los Angeles. Schlitzie morreu em 1971, aos 70 anos. Porém, ele não tinha nenhuma fortuna, nem casa, e nem pôde pagar por uma lápide decente. E só em 2007 que um fã arrecadou dinheiro para colocar uma lápide decente em seu local de descanso. Schlitzie era deficiente, tinha a mentalidade de uma criança, e mesmo assim impactou milhares de pessoas ao longo de sua vida. Galerinha, obrigado por assistir, e se gostar, compartilhe com a galera e se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima!